Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao nosso Alba Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 27 de abril. E você sabe que dia é hoje? Dia de Santa Rita, uma santa italiana, padroeira das serventes e empregadas domésticas. E hoje tem homenagem aqui no nosso AN, tá? A partir de agora você vai acompanhar as principais notícias do dia que foram destaque aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador e em todo o estado. Aqui no estúdio eu vou conversar daqui a pouco com Marcelo Caetano. Ele é chefe da Divisão de Benefícios do INSS e vai esclarecer para a gente sobre o 13º de pensionistas e aposentados. E você vai ver também. Hoje é dia das domésticas e na Bahia, 92% das trabalhadoras são mulheres. Que a nossa categoria não é respeitada. Marco legal do saneamento e implantação nos municípios é discutida em audiência pública aqui na casa. Todos os estados têm que fazer o dever de casa. Projeto pode liberar pagamento via Pix nas praças de pedágio da Bahia. No momento do esporte, abdominal vácuo. Personal explica o exercício do momento. Oposição protocola pedido de CPI dos respiradores aqui na Assembleia. Tudo isso e muito mais agora no nosso Alba Notícias. Muito bem, boa noite para você. Em alusão ao Dia Nacional da Empregada Doméstica, que é lembrado em 27 de abril, foi realizada nesta quarta-feira a 12ª semana de valorização desses profissionais, que hoje já são mais de 500 mil aqui no estado. Vamos acompanhar na matéria. Respeito. Essa foi a palavra que dona Valdelice, de 61 anos, escolheu para levar durante o desfile que foi realizado em homenagem a todas as domésticas. Ela, que trabalha desde os 12 anos e conhece de perto a realidade, falou da falta de valorização dessas profissionais. Que a nossa categoria não é respeitada. A categoria trabalhadora doméstica não é respeitada tal quanto as outras categorias. Então a gente precisa se conscientizar que a única diferença é que uma pessoa trabalha em uma loja, num escritório, num consultório médico e a trabalhadora doméstica trabalha dentro de uma residência. Então ela precisa ser respeitada como outro profissional qualquer. Segundo dados do IBGE, na Bahia existem mais de 500 mil profissionais, desses 92% são mulheres. A supervisora técnica do DIEESE, Ana Georgina, explica que apesar de ser uma profissão antiga, o salário ainda é bastante defasado. A remuneração é apenas a expressão da materialização das desigualdades e da precariedade que acomete essa ocupação, né? A gente poderia dizer também que é uma ocupação predominantemente feminina, né? Trazendo todas aquelas precariedades da inserção feminina no mercado de trabalho. Rendimentos menores, né? Menos proteção social e também não podemos ignorar que o trabalho doméstico ele ainda traz um pouco, né? Uma carga de escravidão. Nesta 12ª semana de valorização do trabalho doméstico, foram realizadas diversas atividades, com o objetivo de chamar a atenção das autoridades para os direitos da categoria. A gente está lutando para que essa desigualdade diminua. É um dia de reflexão, né? Um dia de chamada para reflexão, dizer para a sociedade que o trabalho doméstico é profissão, o trabalho doméstico tem um valor social. Então, essa é uma data política importante de mobilização, de luta pela valorização do trabalho doméstico das trabalhadoras que são, em sua maioria, mulheres negras. Durante o encontro, o coordenador da Agenda Trabalho Decente, Ildásio Pitanga, falou das ações desenvolvidas pelo Estado no intuito de dar um suporte aos empregados domésticos. Oferta para a comunidade, especificamente para os trabalhadoras e trabalhadores, diversos serviços, como orientação para o trabalho, intermediação para o trabalho. A gente abre um debate sobre os direitos e deveres dessas trabalhadoras, além de projetos que são realizados através do Fundo de Promoção do Trabalho Decente. Então, existe um conjunto de ações e iniciativas que fazem despertar na sociedade, né,
os direitos e deveres dessas trabalhadoras e trabalhadores. A frase que eu deixo é que elas não se envergonhem de ser trabalhadora doméstica, que ela assuma que ela é uma profissional, que um dia a gente seja vista que a trabalhadora doméstica seja apenas uma profissão e não uma necessidade de trabalhar como doméstica, mas que ela tenha a opção. Exatamente, como inclusive é a realidade em outros países. A gente vê, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, como é valorizada a profissão, né, do profissional doméstico, como é caro, inclusive, manter esse profissional diariamente na sua casa. E ela falou uma palavra muito importante: respeitar, né, independente aí de qual profissão seja, doméstica ou não, o respeito em qualquer área é importantíssimo. Agora tem uma retificação: a santa padroeira é Santa Zita, ok? Essa santa italiana. Vamos falar agora do início do mês de abril, dia 7 de abril, onde a Organização Mundial da Saúde definiu como tema anual Meu Planeta, Minha Saúde, com o intuito aí de estar incentivando a aplicação do Marco Legal do Saneamento nos municípios baianos. A ALBA sediou a audiência pública Marco Legal do Saneamento e Implantação nos municípios, através das comissões de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos e também da Comissão de Saúde. Vamos ver como foi o evento. A cada R$1 investido em saneamento básico, se economiza R$4 em saúde pública, de acordo com a OMS. Com o objetivo de apresentar soluções para que mais municípios baianos tenham condições de implantar o Marco Legal do Saneamento, a audiência foi realizada na ALBA com a participação de representantes de órgãos socioambientais, prefeituras e população civil. Todos os estados têm que fazer o dever de casa. Nós temos que deixar as questões políticas de lado, porque quando começa a misturar isso, envolve a saúde da população com política, quem perde é a população. E nós temos uma geração, a nova geração, que precisa realmente colher o que nós estamos tentando resolver agora. De acordo com esse marco, a Embasa, que atua diretamente em mais de 300 municípios, com 10,3 milhões de clientes, passa a assumir não apenas o tratamento de água, mas também expandir a infraestrutura de esgotamento sanitário em todo o estado até 2033. Os maiores déficits estão nas zonas rurais e periferias. Para resolver isso, é preciso recurso. O setor privado já participa do saneamento. E investir em saneamento rural, em periferia das grandes cidades, é uma coisa, é uma ação social que a gente não acredita que a empresa privada fará. Então, é preciso discutir e amadurecer muito essas coisas e levar em conta a participação importantíssima até agora das empresas estaduais de saneamento, que precisam sobreviver e precisam atuar, porque essa é uma política pública que para fazer essa infraestrutura a gente precisa de muito recurso. Antes da pandemia, apenas 34% dos municípios baianos apresentavam políticas de saneamento básico. Mais da metade das cidades baianas tiveram ocorrências de endemias e epidemias relacionadas à falta desse recurso. Isso mostra que a falta de saneamento interfere diretamente na saúde da população. Está inserida aí a população, a educação socioambiental dessa população, a inserção deles na reciclagem de todos os resíduos que existem na margem do rio e no rio propriamente dito, né? Introdução de algumas tecnologias que podem inclusive ser patenteadas e, a posteriori, toda essa infraestrutura que vai ser criada vai ser transferida para essa população, dotada naturalmente do conhecimento de operar e gestar todo o projeto, né? O Ministério Público está atento aos prazos para fazer cumprir o que já é lei. A gente observa avanços, certamente eles não estão na velocidade que a gente gostaria que estivesse, mas sim, a gente tem resultados importantes em grandes municípios, diversos são os municípios que já têm seus planos municipais, que vem implantando diversos outros mecanismos, vem conseguindo encerrar seus lixões, conduzir os resíduos para aterros sanitários. Então, sim, embora, como eu disse, não esteja no ritmo que a gente gostaria que estivesse, a gente tem observado pontos de avanço em toda a região do estado.
Ainda bem, observar avanços é importantíssimo, principalmente nessa questão da água, né? Vamos mudar um pouco de assunto e falar da realidade de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Eles começaram a receber nesta segunda-feira a primeira parcela do 13º salário. Os pagamentos serão feitos junto com os benefícios referentes ao mês de abril até o dia 6 de maio e serão liberados benefícios aos grupos de aposentados e pensionistas. Para falar justamente sobre este assunto, esclarecer dúvidas suas que estão em casa, eu estou aqui hoje recebendo o Marcelo Caetano, ele que é, gente, superintendente, né, do INSS. Eu queria tirar dúvidas com relação a essa questão, Marcelo. Quem é que tem direito, né, a receber esse benefício? Como é que estão os prazos? Boa noite, Milena. Boa noite a todos. O benefício ele é pago, né, o 13º, ele é pago para todos os aposentados, pensionistas e aquelas pessoas que estejam em auxílio-doença, o benefício por incapacidade temporária e também o salário maternidade, porque como ele é um benefício relacionado ao trabalho, então todas as categorias né, de trabalhadores que estão em benefício acabam recebendo esse 13º. Esse ano, Marcelo, os aposentados e pensionistas vão receber metade em abril e metade em maio. Vai ser dessa forma ou tem alguma mudança para alguma categoria? Desde o início da pandemia, né, 2020, que foi feita essa antecipação maior, porque já vinha sendo antecipado o 13º, pelo menos a metade no meio do ano. Com a pandemia, se optou por fazer essa antecipação nos meses de abril e maio. Abril que se paga no final de abril até maio, como você falou, e o mês de maio que se paga no final de maio até o início de junho. Então, as pessoas vão receber a metade nesse primeiro mês e o que se prevê é que a segunda metade já no próximo mês. Você que está em casa, você que começou a receber pensão ou aposentadoria em janeiro de 2022, a gente recebeu essa pergunta, tem dúvida, né? Se tem direito ou não a receber o 13º esse ano. Tem direito? É integral? Faz algum cálculo? Como é que a pessoa pode estar se informando a respeito disso? O 13º, ele é sempre calculado com base na legislação trabalhista, né, que é 1/12 por mês, né, de 15 dias de trabalho, no caso, por mês de benefício. Então, aquelas pessoas que começaram a receber o benefício até a competência agora de abril, elas já vão receber o 13º, como na pergunta, quem começou em janeiro, se começou antes do dia 15 de janeiro, esse ano já tem direito ao ano inteiro, então já recebe a metade. Fevereiro vai ser proporcional, porque ele começou em fevereiro, então só são, por exemplo, 11 meses, então vai ser a metade dessa proporção. O que não recebe são as pessoas que tiverem benefícios concedidos a partir dessas próximas competências. Essas pessoas estão previstas que elas receberão em dezembro, né, novembro e dezembro, como normalmente é. Então, uma pessoa que tiver o benefício concedido em junho, julho desse ano, já vai vir o 13º? Não. Está previsto que, nesse caso, o 13º vai sair no período normal. Agora, todos os outros que já estão em benefício vão ter o 13º. Marcelo, outra dúvida comum que a gente vê sempre o pessoal falando são pessoas que recebem benefícios assistenciais. Eles têm direito também ao 13º ou não? Não, eles não têm direito ao 13º em nenhuma situação. O benefício assistencial é um benefício que é da assistência social, embora administrado pelo INSS, no caso do BPC-LOAS, que é um benefício continuado para idoso e deficiente, e esse benefício não prevê, na própria Constituição, não há previsão de pagamento de 13º para esse benefício. É uma dúvida muito comum, porque quando chega no fim do ano e as pessoas se dizem muitas vezes, eu sou aposentado, então confunde com a nomenclatura, mas na verdade esse benefício ele não gera o direito a 10º. Outra dúvida, a gente está falando desse calendário agora, abril e maio, então quem recebe agora não vai receber mais no final do ano, novembro e dezembro, vai assumir esse calendário agora. Isso, exatamente. Como eu falei, os benefícios concedidos, né, daí para frente é que vão receber no período normal, não vai ter antecipação. Mas as pessoas que já estão em benefício, que receberem, não há uma previsão até aqui de pagamento de alguma complementação ou alguma diferença desse 10º, porque nas duas metades ele vai acabar sendo pago integralmente. Observando que a segunda parcela, aquelas pessoas que têm imposto de renda e tal, já vai ter a incidência dessa tributação.
É importante a gente falar para você que está em casa, que a gente está vendo aí na mídia a questão da greve do INSS, que na verdade é greve dos peritos e que não tem nada a ver com isso que a gente está falando aqui, porque pode ser resolvido tudo através da internet. Foi uma coisa que eu te perguntei aqui nos bastidores, é o quê? Através do aplicativo, do site do INSS, quem quer dar entrada, por exemplo, na aposentadoria, não implica em nenhum problema, né, Marcelo? Isso, os canais remotos, que são os canais hoje utilizados pelo INSS para tirar dúvida, para requerimento de processos, para complementação de documentação necessária, eles funcionam normalmente e a pessoa, né, para requerer os benefícios, ela deve buscar esses canais remotos, independente das unidades estarem funcionando ou não, já é assim o modelo de atendimento do INSS. E quanto ao 10º, se a pessoa tiver alguma dúvida, ela também pode acessar o aplicativo Meu INSS ou ligar para o 135, mas no geral ele vai sair na folha de pagamento normal, né, no acréscimo, na folha de pagamento sem nenhum problema. E se o aposentado e pensionista não quiser pegar o 13º, ele sai de volta da conta se ele quiser determinar uma data ou não? Isso nem é comum acontecer. Não pode. Na verdade, assim, aqueles que recebem em conta corrente, eles podem deixar o dinheiro naquela conta, né, que é uma conta corrente dele, conta poupança, que tem essa modalidade de recebimento. Mas aquele que recebe na modalidade cartão magnético, que é o que tem o cartão só para receber o benefício, ele tem que ver com o banco se tem alguma possibilidade. Mas, a princípio, ele teria que sacar e depositar numa outra conta ou pedir ao banco para fazer aquela transferência que todo mundo tem direito para uma outra conta, mas ele tem que, o dinheiro seria sacado integralmente nesse período e ele tem que se organizar para economizar se ele quiser, né? Se for a intenção. Para finalizar, algum alerta para a população, Marcelo? O grande alerta é com relação a esse montante de dinheiro, né? Sempre é uma situação inusitada, a gente sempre recebe informações de intercorrências, observar que o INSS não vai ligar para ninguém, não vai pedir documentação para ninguém, né? O empréstimo consignado as pessoas fazem, elas que devem procurar o banco, o INSS não procura. Então, as pessoas têm que ficar sempre atentas porque é um volume maior de dinheiro movimentando no comércio. A folha do INSS, naturalmente, já é de 42 bilhões. E agora vai ser a metade disso, né? E no outro mês mais a metade. Então, é um volume de dinheiro com muito movimento e isso gera algumas situações e as pessoas devem ficar atentas a isso. Ok, muito obrigada, Marcelo, pela disponibilidade em vir aqui ao nosso jornal e trazer tantos esclarecimentos. Boa noite para você. Boa noite, obrigado. A gente que agradece. Você que está em casa, espero que tenha tirado todas as dúvidas a respeito aí do 13º, você que é pensionista, que é aposentado, como ele bem disse, tem aí o 135, tem o aplicativo Meu INSS, através da internet você pode obter também outras informações. Agora a gente vai para um breve intervalo e vamos falar, sabe o que, no próximo bloco? Sobre exercício abdominal, que vai virando moda no mundo fitness. É um novo exercício, sabe do que se trata? Eu vou falar já já. Mas antes de começar qualquer atividade física, procure a ajuda de um profissional especializado, viu? A gente vai falar também sobre um deputado que solicita a liberação do Pix em pedágios aqui na Bahia. É rapidinho, volto já. Olá, estamos de volta com o nosso Alba Notícias e para começar a edição de hoje, termina no dia 4 de maio o prazo para o brasileiro regularizar a situação do seu título de eleitor. Após essa data, quem ainda tiver pendências na Justiça Eleitoral não poderá votar nas eleições deste ano. Vamos conferir essa e outras notícias no nosso Direto da Redação. Oi, Milena. O prazo é válido para quem precisa, por exemplo, acertar pendências e multas relativas a ausências em eleições anteriores. Que não votou em 3 eleições seguidas e teve o título cancelado também deve regularizar sua situação durante esse período. Lembrando que a regularização do título pode ser feita pela internet, por meio do site tse.jus.br. Após isso, basta clicar em eleitor e eleições, depois em título de eleitor e, por fim, seguir o passo a passo e preencher os dados necessários.
E a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira por 273 votos a favor e 148 contrários a retomada do despacho gratuito de bagagem de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. A mudança faz parte da medida provisória que reformula a legislação do setor aéreo. A proposição segue para análise no Senado. E se você realizou alguma compra e não recebeu a nota fiscal, é possível denunciar por meio da função Informar Problema do aplicativo de pesquisa Preço da Hora Bahia. A Secretaria da Fazenda do Estado vai apurar os casos de estabelecimentos comerciais que se recusarem a emitir a nota fiscal. Entre outras irregularidades, há exemplo de preços abusivos e discrepâncias entre o valor constante da nota e o efetivamente pago. Para utilizar a função é muito simples. Após o usuário finalizar a pesquisa de um produto e escolher um estabelecimento, está disponível o botão Informar Problema, que permite fazer uma denúncia e aí você pode efetivamente fazer essa sua reclamação. Voltamos ao estúdio. Valeu, Pati, muito obrigada pelas informações. Chegou a hora agora do nosso Momento do Esporte. Solta a vinheta. E nosso amigo Leonardo Costa está de volta hoje, folgou ontem, vida boa. Espero que você tenha muitas novidades. Tudo bom, Léo? Olá, boa noite. minha parceira, muito boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa. Pois é, metade da semana já foi cumprida, né? E vamos de futebol com o Bahia, que mesmo diante de um jogaço e sem qualquer empolgação de sua torcida fanática, venceu o Sampaio Corrêa nesta terça por 1-0, em partida aqui na Arena Fonte Nova pela 4ª rodada da Série B. Vamos ver como foi. Na Fonte Nova, o Bahia liderou o primeiro tempo todinho. O Sampaio Corrêa emplacou uma velocidade para tentar ir ao ataque, deixando em alerta a defesa baiana, que precisou de apenas um gol de Daniel aos 45 minutos do primeiro tempo para ganhar com a vitória de 1-0 sobre o Sampaio Corrêa. Com a vitória, o Bahia ganhou mais 3 pontos e se mantém na liderança do campeonato. Em entrevista coletiva após a partida, Guto destacou o sistema defensivo do time. Que bom que a gente está construindo esse número bastante grande de finalizações. A gente não pode esquecer que esse número grande de finalizações, ele passa também pelo nível de confiança, né? A nossa equipe na frente, com exceção do Rodalega e do Daniel, que são jogadores mais tarimbados, e os demais são todos mais velhos, tem 24 anos. O Bahia volta aos gramados depois de amanhã lá em São Paulo, às 9h30 da noite. Agora tem uma moda aí que pegou, viu? E acho que até Milena já aderiu. Já aderiu, Milena? É uma modalidade nova, viu? Vácuo. E eu sou curioso. Já aderiu? Eu tento, né? Na verdade, tento. Bota aí na câmera geral para o pessoal ver, ó. Tirar foto, aí você murcha um pouquinho a barriga e fica lá um tempo segurando. Brincadeiras à parte, gente, eu já tentei mesmo na academia, é super recomendado, fortalece muito a região do abdômen e eu tenho testemunho de várias amigas que praticam, Léo, com muito mais frequência e que tem um abdômen saradíssimo, viu? É a promessa, né? Deixar aquele abdômen todo... Trincado, né? E eu sou curioso e fui ver como é que funciona. Roda aí. O termo barriga negativa virou tendência. Para isso, tem muitas famosas como a dançarina Lauren Prota fazendo o vácuo, que faz parte do treinamento postural e respiratório para tonificar o core, abdômen, períneo e músculos da coluna. Um método que está conquistando muitos adeptos pelo mundo. O estômago foi algo que eu me interessei muito na época, porque me condicionava a uma respiração melhor. E a questão do afinamento da cintura, que nós mulheres, né, a gente está sempre em busca dessas perdas de medidas. E aí eu comecei a praticar, passei bastante tempo praticando, aprendendo a técnica, né, porque tudo envolve técnica, e gostei muito. Apesar da barriga negativa ser o chamariz, que é o murchar a barriga, os benefícios vão muito além. Então você vê que melhora a postura, o bem-estar, você melhora a questão de constipação, de incontinência urinária. Então, assim,
as dores na coluna. O LPF, né, esse murchar a barriga, vai além de reduzir a medida. De acordo com especialistas, quem está começando pode fazer o exercício deitado e de barriga para cima. O ideal é variar a postura, mas essa técnica pode ser realizada de 3 formas: de pé, sentado ou apoiado no chão. E o recomendado é 5 minutos todos os dias. Muitas pessoas acham que o LPF só é vácuo abdominal, porque é o que elas costumam visualizar e chama mais atenção nas redes sociais. Mas o vácuo abdominal é um dos princípios da técnica. Antes de você realizar o vácuo abdominal, o profissional certificado, ele vai ensinar essa pessoa, primeiramente, a respirar de maneira adequada. Como fazer o vácuo? O primeiro passo do movimento. Inspira, solta todo o ar devagar. Quando não tiver mais ar, em apneia vai fazer uma sucção e abrir as costelas. Isso. Consegue falar? Não. Consegue falar, Ju? Não. Gi, consegue falar? Não. Ó, se vocês conseguir falar e estiver fazendo esse movimento, tá errado, quer dizer que tem ar, tá? Então, não conseguir falar é um indicativo de que está fazendo o movimento certo. E Milena segue aqui tentando, viu? Uma última notícia: a seleção brasileira vai encarar o Japão no dia 6 de junho no Estádio Nacional de Tóquio. O jogo amistoso faz parte da preparação visando a disputa da Copa do Mundo do Catar de 2022. O duelo está marcado para começar às 7h20 da manhã pelo horário de Brasília. Este será o segundo amistoso do Brasil com o Japão sob o comando de Tite. Por hoje é só. Tchau, tchau. Amanhã eu trago mais informações esportivas aqui no nosso Alba Notícias. Toca daí, Mili. Valeu, Léo. Obrigada. E olha, todos os dias vou cobrar de Léo 5 minutos aqui antes do jornal. A gente, só fazendo exercício, fazendo vácuo para a gente ficar sarado, preparado para o próximo verão. Olha só, o deputado Jurandir Oliveira apresentou um projeto de lei aqui na Assembleia que libera o pagamento via Pix nas praças de pedágio da Bahia. De acordo com o parlamentar, as empresas concessionárias responsáveis pela administração ou exploração de pedágios em rodovias daqui do estado devem autorizar esta forma de pagamento instantânea ao usuário. A repórter Patrícia Oliveira tem pra gente mais informações. Alguns estados já implementaram essa forma de pagamento via Pix em suas praças de pedágio, mas aqui na Bahia a gente vai saber como vai funcionar na prática caso essa lei realmente seja aprovada. A gente vai falar com o autor do projeto de lei apresentado aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Jurandir Oliveira. Deputado, como é que vai funcionar na prática essa lei? Primeiro, nós temos que convencer os colegas, porque é praxe na casa, a aprovação em massa é de matéria do Executivo. Matéria legislativa precisa que haja um grande acordo. Criou-se uma cultura na Bahia de que o Legislativo tem grandes limitações. Claro, nós não podemos legislar naquilo que cria ônus para o Estado. Fora disso, é livre ao parlamentar criar ideias atendendo às necessidades do povo. E entre essas, nós achamos por bem criar o PIX, porque já alguns estados, como Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo, já aprovaram. E é natural se aprovaram, porque acharam conveniente e fizemos análise e entendemos que é importante, até porque nós temos ouvido sempre notícia de invasão às mesas lá, receptoras do recurso da estrada, de bandidos querendo assaltar. Com o PIX teria menos dinheiro, teria mais facilidade de ter segurança nesse investimento. Então facilitaria para o usuário, porque dispensava, quando vai chegando perto da balança da cobrança, a gente já fica preocupado com troco, com miúdo, por causa diminuir a fila. Então, influenciaria também na fila, no andamento, que era ganhar tempo. De maneira, por vários aspectos, nós achamos por bem apresentar esse projeto e já está na Comissão de Justiça. Nós esperamos que a Comissão de Justiça aprove e mande para o plenário e vamos trabalhar com os colegas para ver se a gente consegue aprová-lo. Obrigada, deputado. Patrícia Oliveira, para o Alba Notícias. Obrigada, Patrícia, pelas informações. A bancada de oposição da Assembleia Legislativa da Bahia protocolou nesta terça-feira o requerimento para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, para investigar o caso. Nós vamos entender mais detalhes sobre essa questão na matéria.
8 deputados que assinam o pedido entregaram um documento na tarde de terça-feira à Secretaria-Geral da Mesa Diretora na Assembleia Legislativa da Bahia. O objetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, é investigar a compra feita pelo governo da Bahia de 300 respiradores da empresa Hempcare por meio do consórcio Nordeste em abril de 2020. Nós acreditamos que essa casa tem um dever de aprofundar a questão dos quase 50 milhões, que equivale a 300 respiradores. Isso não é uma CPI da oposição, isso tem que ser uma CPI do parlamento, que tem que dar essa resposta à sociedade baiana. 21 deputados assinaram o requerimento após cerca de um mês de tratativas. Parlamentares ressaltam que, apesar dos quase 50 milhões pagos, nenhum aparelho foi entregue pela empresa ao Estado durante a pandemia da Covid. 50 milhões de reais pagos a uma empresa de forma antecipada que nunca tinha emitido uma nota fiscal na vida. Uma empresa que era especializada em medicamentos de maconha. Agora a Assembleia tem o dever e a obrigação com essa CPI cobrar esclarecimentos e trazer novas informações à população. O que não dá é que esse dinheiro que poderia estar salvando muitas vidas, ou muitas vidas foram perdidas por esses respiradores, não ter dado nenhuma satisfação ao governo com relação a isso. É o papel e o dever do deputado cumprir e, acima de tudo, fiscalizar e trazer esclarecimentos novos para que todos saibam o que efetivamente aconteceu. A bancada de oposição aguarda o requerimento ser analisado pela Procuradoria da Casa do Povo e ser acatado. Pode esperar que, se o presidente não deferir, nós vamos às medidas judiciais para que realmente a CPI aconteça com transparência, sem política, e a população da Bahia tome conhecimento quem e para onde foram os quase 50 milhões. Muito bem, para você que ficou com a gente até agora, o meu muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que você pode acompanhar a reprise do nosso AN sempre às 7 horas da manhã e também através do nosso canal no YouTube, no TV Alba. Vai lá, se inscreve, ativa notificações. Boa noite, obrigada pela companhia. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.